Hebreus 12:1, diz a palavra do Senhor: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém. Senhor Deus, nós queremos te louvar e te bendizer, porque mais uma vez nós encontramos esse momento especial. É um privilégio que nós temos de poder cantar louvores ao Senhor, orar junto com os nossos irmãos, ouvir a tua palavra e receber dos céus a tua palavra. Senhor Deus, nós necessitamos da tua palavra para que o nosso coração seja moldado com o caráter de Cristo, para que o nosso caráter seja bem forjado mesmo pela tua sabedoria, Senhor Deus, porque nós não conseguiremos, Senhor Deus, dar um passo sem a tua intervenção nas nossas vidas. Que todos os corações que aqui entraram essa noite, alguns entraram atribulados, alguns entraram talvez desconfiando de que o Senhor vai fazer alguma coisa, outros entraram com um desejo mais ou menos de te adorar. Senhor Deus, que todos eles sejam agraciados pelo poder da tua palavra. Senhor Deus, levanta o abatido essa noite, restaura aquele que não tem mais força, Senhor Deus, para que ele possa, Senhor Deus, pela tua palavra, ter uma nova direção para a sua vida. Eu abençoo, Senhor Deus, cada um dos que estão aqui e peço a misericórdia sobre a minha vida, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Meus irmãos, corações fatigados, corações desmaiados, é o que nós temos visto quando nós conversamos com os irmãos. Às vezes o irmão, ele está buscando ao Senhor, mas ele está passando por lutas tão duras, por lutas tão difíceis, que muitas vezes ele fica realmente desanimado de continuar a carreira. Isso acontece com você, isso acontece comigo, porque nós somos homens ainda, nós não fomos ainda aperfeiçoados no sentido de não ter mais dor, não ter mais tristeza nos nossos corações. Isso só acontecerá na volta do Senhor Jesus Cristo. Alguns de nós são salvos realmente em Cristo Jesus. Outros de nós pensam que são salvos em Cristo Jesus. E outros ainda no nosso meio sabem que não são salvos em Cristo Jesus. Mas todos nós temos os nossos momentos de luta. Temos nosso momento de adversidade. Todos nós temos enfermidades nas nossas famílias, todos nós temos problema com os nossos filhos muitas vezes, com o nosso casamento, com os nossos relacionamentos no trabalho, todos nós temos problemas até mesmo com relacionamento com os irmãos. Mas isso é motivo para nós pararmos? Isso é motivo para nós desistirmos? Não, não e não. Quando eu leio o título que está aqui na minha Bíblia, desse trecho da palavra do Senhor, diz: devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Isso é uma sugestão daqueles aqui que editaram essa Bíblia, e é muito interessante. Eu tenho visto muitas pessoas abandonando o caminho. Eu tenho visto muitas pessoas questionando o caminho. Eu tenho visto outras pessoas, num ponto da sua caminhada, até parando e dizendo: será que Deus existe? Será que isso é verdade? Será que vai ter uma nova vida em Cristo Jesus, ou longe de Cristo Jesus? Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quando nós nos distanciamos da palavra de Deus, coisas começam a nos lançar setas, e nós começamos então a perder o foco na nossa jornada. Meus irmãos, quando eu leio esse texto, e nós já pregamos esse texto aqui, mas ele me traz de volta o desejo de lutar e de perseverar no Senhor. E eu espero que ocorra isso com você também. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Esse deveria ser hoje o nosso foco. Esse deveria ser amanhã o nosso foco. Esse deveria ser, enquanto nós estivermos vivos nessa terra, o nosso foco.
Meus irmãos, quando eu li esse texto, eu aprendo pelo menos 7 verdades aqui. Primeira delas, testemunhas que viveram exclusivamente firmados na fé. A palavra nos convida a olhar, portanto, temos nós visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Meus irmãos, se nós começarmos a ler a palavra de Deus, lá em Gênesis, nós vamos começar a ver homens e mulheres que realmente tiveram uma posição firme em Cristo Jesus. Homens e mulheres que realmente tomaram decisões acertadas em Cristo Jesus. Homens e mulheres que tiveram na fé a razão da sua vida, ou seja, viveram realmente pela fé. Nós estamos nos desesperando em certas situações, nós estamos deixando a desejar em certas situações, nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou, porque nós não estamos vivendo pela fé. Nós precisamos de viver uma fé genuína em Cristo Jesus. Sexta-feira eu falei que ter fé é dar um passo, quando o Senhor requer de mim, sem que eu enxergue o chão. É dar um passo como Pedro deu, quando o Senhor então o convida a sair do barco. Meus irmãos, é muito cômodo ficar no barco, é muito cômodo estar ali no seu quadrado. Tem até uma música secular que diz, ado, cada um no seu quadrado. Mas quando nós chamamos para viver pela fé, nós saímos do quadrado. Nós damos passos segundo a vontade de Deus. Nós damos passos que para nós homens são impossíveis. Mas o Senhor, que é o autor da nossa fé, Ele nos inspira a viver desta maneira. Meus irmãos, um homem que vive pela fé, ele é cheio de piedade. O que quer dizer isso? Ele vive o amor a Deus e as coisas de Deus. Nós precisamos entender o que tem alegrado o nosso coração, o que nós temos desejado nas nossas vidas, o que move o nosso dia. Hoje cedo nós começamos aqui dizendo, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Um homem que se prostra ante um Deus poderoso e diz, Senhor, eu preciso do seu ensinamento para que eu aproveite a minha vida o máximo possível para louvor da tua glória e não de mim mesmo. Então um homem piedoso em tudo ele quer amar a Deus. Ações, pensamentos, palavras. Nós temos vivido muitas vezes uma vida equivocada, porque nós nos autodenominamos cristãos cheios de fé, sendo que não é uma realidade quando nós mostramos a nossa vida aí fora. Eu quero que você responda uma pergunta. Você vive uma vida piedosa ao Senhor? Você tem prazer e deleite nas coisas de Deus? Você tem prazer e deleite em servir a Deus? Você tem prazer e deleite em buscar conhecer ao Deus que você sabe que é o único que pode nos transportar das trevas para a glória, para a luz? Você tem vivido essa vida? A fé sua é uma fé que veio pela palavra. Então que você confia verdadeiramente toda a sua vida, o seu casamento, os seus filhos, as suas escolhas no Senhor e na sua palavra. Nós precisamos de cristãos que vivam piedade, amor e fé. Nós precisamos de homens que façam a diferença. Meus irmãos, estes homens que são chamados de testemunhas, eles não precisavam e nem buscavam elogios. Eles não buscavam remuneração. Eles não buscavam condições para pregar a palavra. Eles não buscavam preencher os seus corações. Muito pelo contrário, eles se esvaziaram para fazer a obra do Senhor. Olhe para a sua vida. Você tem feito as coisas para que as pessoas sejam gratas a você? Você tem feito as coisas para que as pessoas te elogiem? Você é daquela pessoa que trabalha pensando no dia do pagamento? Nossa, que pergunta, talvez você fez assim, sou. Está errado.
Você primeiro precisa desenvolver o seu trabalho para o Senhor. Quer bebais, quer comais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Você tem vivido pregando a palavra sem esperar nada em troca? Você está disposto a anunciar o evangelho a alguém que vai te odiar por isso? As pessoas, elas são engraçadas. Elas ficam bravas quando alguém diz para ela: cale-se que eu não quero ouvir sobre a Bíblia. Meu irmão, muitas vezes você quer que essa pessoa te respeite, mas se você pregar o evangelho, ela não vai te respeitar, a não ser que Cristo a convença pelo seu espírito do pecado, da justiça e do juízo, e ela se converta a Ele. Porque o evangelho, ele agride ao homem, porque o homem está morto nos seus delitos e pecados e ama a sua vida de pecado. E o homem, ele odeia Deus. O homem que não está em Cristo, ele odeia Deus, ele é inimigo da cruz de Cristo. As pessoas não buscam a Deus porque elas estão mortas. Elas estão em satisfação com os seus pecados. Elas talvez até saibam que ser crente é diferente, é algo legal, mas elas não querem Deus. Muitas pessoas entram aqui nesse tempo e não querem a Deus. Muitas pessoas se dizem apaixonadas por Jesus, mas odeiam a Deus, porque dizer é fácil. É como um marido que no dia dos namorados ele leva um buquê de flor para sua esposa, daqui uma semana ele bate nela. Ele disse há uma semana atrás que amava, mas na verdade ele não ama. Bate não, né, irmão? Glória a Deus. Porque ele olhou para o lado. Eu queria que você entendesse uma coisa. Você precisa viver o evangelho da graça na sua plenitude. Você precisa amar a Cristo com todo o seu coração. As pessoas não vão te amar se você pregar o evangelho. Elas vão te amar se você mentir, se você levar uma palavra de mentira. Se você dizer que está tudo bem com ela, ela vai te amar, mas não está tudo bem, ela está morta. Ela não é crente, e você sabe, pela frutificação, você sabe que ela não é crente, e você precisa correr e anunciar o evangelho da graça. É muito interessante quando você tem que exortar os seus filhos, porque os pais, muitas vezes, pela frutificação dos filhos, eles sabem que os filhos não são salvos. Mas eles querem dizer: meus filhos são salvos. E aí, eles têm medo de falar para o filho: arrependa-te, porque você vai viver apartado de Deus pela eternidade. E ele não diz essa verdade para um filho, porque ele acha que ele vai perder o filho. Mas o filho já está perdido. E a única oportunidade que o filho dele tem é se esse pai for tão verdadeiro, que esse pai anunciar para o filho o evangelho da graça e dizer: meu filho, você está perdido, você não ama Cristo, e se você morrer hoje, você vai viver toda a eternidade afastada do Senhor. Mas esse pai, ele se acovarda, essa mãe, ela se acovarda, e ela não anuncia a única palavra que pode mudar o coração do seu filho, que é o evangelho. Arrependa-se e creia no Senhor Jesus. E essa covardia muitas vezes leva esse filho a passar dessa vida sem Cristo Jesus. Meus irmãos, até quando? Até quando nós poderemos ser chamados de testemunhas do Senhor? Testemunhas do Senhor Jesus. A segunda coisa que eu aprendo é que a palavra de Deus diz que quando nós olharmos para essas testemunhas, nós devemos desembaraçar a nossa vida de todo peso. Nós devemos lançar fora das nossas vidas as cargas extras desnecessárias que tentamos levar em nossa caminhada cristã. Meus irmãos, nem tudo é pecado. Nem tudo é pecado. Às vezes as pessoas chegam e perguntam: se eu assistir o jogo do Brasil na Copa é pecado? Eu falo: não, não é pecado. Eu não vejo pecado nisso.
Mas se você deixou de vir a um culto para assistir o jogo na Copa, esse peso tirou você. Se você começa a amar algumas coisas e começa a deixar que essas coisas embaraçem a sua vida cristã, a palavra te dá um alerta: desenrole, tire o embaraço. Quantas coisas nas nossas vidas não são pecado, mas têm se tornado obstáculos para a nossa caminhada cristã? Meus irmãos, tudo na sua vida que não é pecado, mas que está deixando você embaraçado, que está deixando você com um peso extra para continuar a sua jornada, está fazendo com que você perca o melhor que Deus tem para você. Meus irmãos, o esporte não é pecado, mas ele pode ser um embaraço na sua vida. E se você for tão fiel a ele vai se tornar um pecado na sua vida. O entretenimento, a princípio, não é um pecado, mas pode ser um embaraço na sua vida se ele está roubando a prioridade do seu tempo, que é para a adoração ao Senhor, e você passa um longo tempo ali. Olha uma coisa, a administração financeira do seu lar, se ela não for bem certinha, pode se tornar um peso para você, pode tirar o teu ânimo de buscar o Senhor, pode tirar o teu fôlego. E é interessante, mesmo coisas boas como o estudo, a capacitação, podem se tornar um peso na sua vida. Você já viu o cara falar: olha, eu não vou no culto para estudar para a prova? Já viu falar isso ou não? Já viu? Senhor, hoje eu não vou cultuar o teu santo nome num culto público junto com os meus irmãos, porque eu estou embaraçado aqui com os meus estudos. Esses estudos se tornaram um peso na minha vida. Vocês viram como é que as coisas têm que ser colocadas no devido lugar? Meus irmãos, cuidado. Até mesmo o ministério pode se tornar um peso na sua vida. Se você amar mais o ministério do que Cristo, se você começar a ficar mais entretido com a sua vida ministerial, isso começa a tirar o seu fôlego de continuar a caminhada cristã. Então, esse embaraço pode ser fora do ambiente cristão, mas pode ser dentro aqui também. Nós temos que tomar muito cuidado, porque a palavra diz: desembaraça de todo peso. Eu lembro quando começou a sair aquelas roupas para o nadador, né? O nadador, então, ele se depilava, né? Aqueles homens se depilavam para evitar o atrito, para conseguir alguns milésimos, né, na piscina, para conseguir ali ganhar uma medalha perecível, que logo estaria no esquecimento. Mas eles faziam de tudo, até mesmo mandaram fazer uma roupa própria, para que não houvesse atrito, para que eles ganhassem tempo na corrida. A nossa vida cristã está diferente. Você já viu o nosso domingo, como é que é um domingo desorganizado? A gente fala, domingo é o dia do Senhor, mas qual Senhor? Normalmente o Senhor tudo é mais complicado. O café da manhã é o mais complicado, o almoço é o mais complicado. Tem dona que fala assim: irmão, eu não fui na igreja porque eu fui fazer o almoço. Misericórdia, quanto peso, quanto peso. Ela quer assar esse negócio dia de domingo. Misericórdia. Senhor, tira essa leitoa da casa dela, esse pernil, dá um miojo para essa dona aí, para ela vir para o culto, vir para a escola bíblica, adorar o Senhor, e ser edificada com a palavra de Deus, e abraçar o seu irmão e falar: irmão, como é bom estar aqui junto contigo. Nós precisamos entender quais os obstáculos têm atrapalhado a nossa corrida cristã. O que está fazendo com que a nossa corrida não esteja tão eficiente? Tire da sua vida, tire tudo da sua vida. Agora nós temos um outro problema, que é o problema que começou no Éden, que é o pecado. Nós temos que desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Meus irmãos, o pecado, ele constantemente, persistentemente, perseverantemente, ele nos assedia.
Quando nós fomos salvos, nós fomos libertos da condenação do pecado. O que está em Romanos 8:1? Quem lembra? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quer dizer que o pecado que trouxe condenação sobre a nossa vida foi pago na cruz do Calvário por Cristo Jesus, então não há mais a condenação do pecado sobre a minha vida. Eu comecei agora a desejar a palavra de Deus, desejar o poder de Deus, amar, conhecer a Deus, e agora eu ainda fui liberto do poder do pecado. Eu já não sou mais escravo do pecado. A palavra do Senhor diz que eu fui livre do pecado. Eu fui liberto do pecado. A palavra liberta, a verdade liberta do pecado. Ele não tem mais poder sobre a minha vida. É interessante que, se eu era um mentiroso, agora eu não sou mais um mentiroso. Não que eu não peque mais, entendam bem o que eu estou falando. Se eu era um adúltero, agora não, eu não amo mais ser um adúltero. Se eu era um mal pagador, agora não, eu nasci de novo, Jesus me regenerou, eu vou me tornar um pagador assíduo. Se eu era um marido que não trazia provisão para o meu lar, não honrava o meu casamento, não honrava os meus filhos, agora em Cristo Jesus eu comecei a honrar. O pecado não me escraviza mais. Não há poder do pecado sobre a minha vida. Quando eu vejo alguma situação do velho homem, que ela está vindo na minha direção, diz a palavra que Jó era um homem que fugia do mal. Então eu mudo de rua, eu mudo de cidade, eu mudo de país, mas eu não quero mais voltar a ser escravo do pecado. Eu fui livre do poder do pecado na minha vida. Mas tem um problema. Enquanto eu viver nessa terra, eu não sou livre, porque temos a presença do pecado. Então eu não sou livre da presença do pecado. Ela sempre estará à minha porta. Meus irmãos, o Senhor dá um recado para Caim. O pecado está à sua porta, cumpra você dominá-lo. Quando o Senhor Jesus disse, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, isso aí não é álibi para o pecado. Isso aí não é álibi para o pecado, não. Ele está querendo dizer, ore mais, se consagre mais, não deixe a sua carne levar você, senão você vai cair do pecado. Então ele está chamando você para a oração, chamando você para a separação. Então nós agora temos que viver com a presença do pecado, assediando as nossas vidas. E como nós vamos fazer então? Nós vamos nos encher de Deus. Porque quando Ele bater na nossa porta, talvez com aquela tentação, onde eu tinha uma grande brecha antes de ser convertido, agora eu esteja pronto para dizer, sai da minha vida, Satanás. Você não tem mais poder, eu sou liberto, livre do pecado. Eu fui salvo em Cristo Jesus. E quando você encontrar aquela pessoa que dizer, você era dessa maneira, você disse, eu era mesmo, mas Jesus me restaurou. E eu não tenho mais nenhuma condenação sobre a minha vida, porque elas estão todas sobre Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele pagou o preço e eu agora não devo mais nada. Eu estou justificado diante de um Deus santo, poderoso, reto e vivo. Meus irmãos, quando nós estivermos lidando com o pecado, ainda há a possibilidade de pecarmos. O crente verdadeiro, o salvo, ele não vive em pecado deliberado, mas ele peca. Mas tem um negócio bom para você, está lá em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que Deus amoroso, olha que Deus carinhoso, olha que misericórdia derramada toda manhã sobre a nossa vida. Você e eu ainda somos pecadores, nós não amamos, nós não estamos escravos, nós não temos mais a condenação, mas nós ainda pecamos. E se nós pecarmos, podemos confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Deus a quem você deveria servir, meu irmão. Esse é o Deus a quem você deveria colocar toda a sua confiança, toda a sua vida. Meus irmãos, não percam tempo. O pecado é o maior problema do homem ainda hoje. Sempre foi. E se você acha que o pecado não tem nenhuma gravidade, lembre, Adão pecou uma só vez e foi
destituído da presença do Senhor, foi expulso da presença do Senhor. Ele tinha um relacionamento com Deus, ele conversava com Deus na virada do dia, ele habitava no lugar que Deus preparou para que ele habitasse e governasse. Ele deu o privilégio ao homem de colocar nome em todos os animais. Mesmo assim, o homem preferiu acreditar no inimigo, Satanás. Agora, meus irmãos, o Senhor nos chama então para correr de que maneira? Com perseverança. É interessante que nós devemos correr com perseverança o quê? A carreira que nos está proposta. Isso aqui é para matar o meu eu. Sabe por quê? Normalmente, quando eu ingresso na fé, eu tenho a ousadia de dizer para Deus onde eu vou trabalhar na obra dele. Eu tenho a ousadia de falar para Deus, eu nasci para fazer isso. Não. Primeira coisa, quem propõe essa corrida é o Senhor. A única coisa que Ele exige de você é perseverança. É ficar firme no projeto dEle. Não é o seu projeto, não é a sua vida, mas é a vida de Deus em mim. É a corrida que o Senhor tem para eu fazer, para você fazer. Nós precisamos voltar os nossos joelhos ao chão e suplicar para que o Senhor nos ensine e nos dê direção de como devemos correr a carreira que Ele tem para nós. Paulo, quando ele diz, olha, completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Não é a carreira que ele resolveu sair correndo, é a carreira que o Senhor propôs para que ele corresse. E é interessante isso. Às vezes a gente tem a ousadia de falar, olha, na obra eu sirvo para trabalhar em tal lugar, na obra eu sirvo para fazer isso, na obra eu trabalho de segunda, terça e quinta, na obra... Onde está o Senhor nesse projeto? Onde está o Senhor nesse projeto? Engraçado que não chega o projeto na obra, eu nasci para ajudar a manutenção do templo, não aparece. Não. Na obra, eu estou pronto para quando tiver um velório, pode me chamar que eu estou lá para falar de Jesus. Não tem inspiração nesse campo também. Agora, se nós parássemos de querer ensinar o Senhor, e se nós nos submetêssemos a Ele, e suplicássemos a Ele, Senhor, qual é a corrida que o Senhor tem para mim? Onde o Senhor quer que eu esteja? Eu largo tudo para fazer aquilo que o Senhor tem para mim. Eu estou disposto a largar tudo, se o Senhor quiser assim, para correr a corrida que me está proposta. Será que é isso que nós temos feito? Ou será que nós temos o nosso projeto e queremos que Deus se adapte a ele? Nós começamos a fazer, depois falamos, Deus abençoa. Ou então nós olhamos um irmão que está sendo abençoado e falamos, vou fazer igual. Meus irmãos, mais uma coisa que eu aprendo. Versículo 2. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Olhando firmemente para Cristo. Meus irmãos, eu me lembro de Daniel. Daniel foi tirado do seio da sua família, segundo alguns estudiosos, entre 15 e 17 anos. Isso aí vai ter briga o resto da vida, mas deixa para aquele povo que gosta desse tipo de briga. Nós não gostamos. Pode ser com 20, pode ser com 15, pode ser com 19, com 18. Ele foi para um lugar que não era a sua pátria, que ficava longe da sua terra natal, que não tinha culto de adoração ao seu Deus, que as comidas eram sacrificadas a ídolo, que as canções eram para ídolos, que o costume era um costume totalmente pagão. Diz a palavra que aquele homem, aquele jovem, aquele homem de Deus, foi confinado por ser de aparência boa e de bom conhecimento, a ter a comida do rei, a mesma comida que a mesa do rei, para que ele fosse criado ali para servir ao rei dali um tempo. Diz a palavra em Daniel capítulo 1, versículo 8, que Daniel propôs, de que maneira? Firmemente no seu coração, não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Meus irmãos, quando nós olhamos para Cristo, há firmeza nas nossas decisões. Quando nós olhamos para as situações, nós não conseguimos decidir segundo a palavra de Deus.
Se você tem um problema no seu casamento, se você começar a olhar para o seu cônjuge e tentar agradar nas suas decisões, não vai funcionar. Se você olhar para Cristo e sua firmeza estiver em Cristo, a estratégia virá do Senhor para o seu casamento. E ela será correta. Talvez você vai estranhar, porque o Senhor vai falar, você tem razão, mas se humilhe. E aí você vai falar, não é possível, Deus. É possível, assim que vai ser. Pode ser essa a estratégia. Se humilhe, esteja ali agora em humilhação diante do seu cônjuge, faça todo o melhor para ele, mesmo que não venha uma resposta dessa maneira. E agora? Mas foi o Senhor, porque eu espero dele a estratégia. Firmeza no Senhor. Aquele jovem, quando tomou essa decisão de estar firme e não comer da comida do rei, ele podia ser morto na mesma hora. Mas diz a palavra que ele encontrou favor de Deus. Então foi acatada a sua proposta. E diz que ele passou a comer, durante um certo tempo, legumes e água. E diz que no final dos dias do seu teste, ele estava mais formoso e mais sábio do que todos os outros. Ele e os seus amigos. Então nós precisamos ter firmeza nas coisas de Deus. Mas irmãos, a vida vai te colocar em embaraços terríveis. E você talvez vai ter medo de professar sua fé em alguns lugares. Se você estiver com os olhos em Cristo, você não passará por essa vergonha. Você será usado para professar Cristo. Coloque os seus olhos somente nele. Espere nele. Viva para ele com todo o seu vigor. A sexta coisa que eu aprendo aqui. Nós temos um exemplo? Temos, diz a palavra. Jesus, o qual, da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, está sentado à destra do trono. Meus irmãos, Cristo, ele não é só o autor da nossa fé e da nossa salvação. Ele é o maior exemplo. Ele trocou temporariamente a sua glória, se fez homem e veio e se deu por nós. Não há em nenhuma outra religião um Deus que toma a culpa dos seus servos. Não há em nenhuma outra religião um Deus que abdica temporariamente do seu trono, se faz homem limitado, não deixa de ser Deus, mas está limitado em certas coisas, como sente frio, sente fome, está cansado muitas vezes. Ele vem e nos salva pela sua graça. Não existe. Por que que nós não pegamos o exemplo de Cristo para nós? Meus irmãos, a coisa que eu mais fico doente é quando os jovens, então, eles cortam o cabelo igual o Neymar. Ou então igual o Ibrahimovic, lá como é que faz um rabinho atrás. E copia o cara. Ou então copia o cantor. Ou então copia, a mulher vai lá comprar uma vestimenta igual a da novela. A miserável ainda assiste novela, ainda copia a roupa da novela. Eles trocam o exemplo de Cristo por exemplo de homens falidos, mortos nos seus delitos e pecados, e passa a ser a fonte de inspiração. E agora eles não têm mais nenhuma relação com o autor e consumador da fé. Eles perderam essa relação porque eles não olham mais para Cristo. Alguns ainda põem uma touquinha, uma faixinha, 100% Jesus. Devia ser 0,000% de Jesus, mas põe 100%. Devia tirar aquele unzinho ali. Mas é assim hoje. E pior, isso dentro das igrejas evangélicas. Então nós precisamos olhar para Cristo Jesus, porque Ele fez por nós o que nenhum outro poderia fazer. Amar e morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu por um homem bonzinho, Ele não morreu por um Pedro maravilhoso, Ele morreu por um Pedro extremamente pecador, miserável, morto nos seus delitos e pecados. Esse era eu antes de Cristo ter me chamado. E Ele suportou a cruz, diz a palavra. Meus irmãos, a morte de cruz era a morte mais vergonhosa. Muitos judeus
questionaram como que ele está sendo morto de cruz, que é a morte para bandido, se ele é o rei, se ele se declara rei dos judeus. Ele suportou a cruz era a morte tanto com mais requinte de dor, de crueldade, quanto era a morte mais humilhante, que era para servir de exemplo. Roma queria colocar como exemplo aqueles que eram chamados de traidores de Roma. Então quem passava, via uma pessoa ali morrendo, talvez durante 4, durante 5, chegava até 9 dias. As dores eram intensas. E aquelas pessoas olhavam e maneavam a cabeça dizendo, este é um traidor. E o nosso Jesus, ele cumpriu cabalmente tudo aquilo que estava proposto pelo Pai. E ele foi até o fim, suportou a cruz. Não fez caso do desprezo, da vergonha, porque ele nos amou. Quando ele estava ali sendo cuspido, quando ele estava ali carregando a sua cruz, já cansado, com a coroa de espinhos, ele estava pensando em mim e em você. E eu e você não damos a mínima para isso. Onde está o nosso amor por Cristo Jesus? Nós achamos difícil vir adorar a Deus num templo com cobertura, com luz, com todo o conforto. Nós achamos isso difícil. E quando a gente vem, a gente fala, aí, ó Deus, quebrei teu galho, hein? Fui adorar, hein? Mais ou menos é essa a nossa experiência cristã. Meus irmãos, Cristo é o nosso exemplo. Ele é o sacerdote da nossa vida. Ele passou pelo que nós passamos. Ele é o sacerdote que viveu o que nós vivemos. Foi desprezado, foi humilhado, passou fome, passou frio, passou dor, teve em perigos de tempestade. E ele se manteve firme. Olhe para Cristo Jesus. E última coisa que eu aprendo aqui. Aprenda a suportar a oposição. Olha o que diz a palavra, considerai, versículo 3, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Meus irmãos, sabe o que eu lembro da minha vida? Quantos cultos eu entrei? Quantos cultos eu entrei? Porque eu nasci, as pessoas perguntam para mim, você nasceu num berço evangélico? Eu falei, olha, o berço eu acho que era, mas o neném era encapetado de tudo, porque não tinha nada com Deus. Eu fui levado à escola bíblica desde de nenê. Eu vivi a minha adolescência na igreja. Na minha juventude, eu entrava na igreja com o pecado combinado para depois da igreja. Eu era um devasso. Eu era o pior dos piores dessa geração agora de 1965 para frente. Por quê? Porque eu ia adorar a Deus, cantava, mas com o pecado marcado. Então eu peço para você, hoje, você tem aí oposição porque você é crente? Ou você tem oposição porque você é um crente meia boca? Porque se você for crente de verdade, você vai passar por oposições. As pessoas não vão querer que você pregue o evangelho, vão te perseguir no trabalho, porque você é fiel no horário de trabalho, na sua jornada de trabalho, porque você é fiel ao troco que você dá, que você é fiel na palavra que você libera no seu ambiente de trabalho, dentro de uma denominação evangélica também, mas na sua casa também você continua sendo fiel. Então você precisa aprender, nada do que você sofrer em perseguições é parecido com o que Cristo sofreu. Nada. Às vezes as pessoas dizem, irmão, eu acho que eu vou abandonar a carreira da fé. Por quê, irmão? Porque depois que eu virei crente, as batalhas começaram. Eu não sei se virou crente, porque parece borboleta, metamorfose, negócio de virar crente, né? Eles perguntam para mim se eu virei pastor. Eu fico pensando na borboleta, né? Ela vai passando das fases, vai virando. Mas não é isso, não. Se essa pessoa foi salva, ela pode até ter um momento de dúvida, um momento de desgosto, um momento de tristeza, mas ela não vai deixar, não. Ela vai continuar. Por quê? Ela vai entender que quanto mais oposição, maior é a glória da sua vida. Maior é a glória da sua vida. Nós devemos nos gloriar nas tribulações. Nós devemos nos alegrar nas perseguições.
quando vos injuriarem pelo meu nome, não fiquem tristes, porque grande é o vosso galardão, grande é o vosso prêmio. Se as pessoas te perseguirem porque você é crente demais, dê glória a Deus. Se as pessoas quiserem até te matar porque você é crente, dê glória a Deus. O duro é se as pessoas te perseguem porque você é um ímpio, que você ama o pecado, que você ama uma vida totalmente desregrada. Isso é que é o pior. Mas espere perseguição, nada será parecido com as perseguições que sofreram também os heróis da fé. Meus irmãos, volte um pouquinho aí, semana passada, se não me engano, nós lemos esse texto. Volte um pouquinho no capítulo 11, versículo 35, parte B. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Por quê? Amavam a Cristo. Por quê? Viviam para louvor e glória do Senhor. Por quê? Desejavam ardentemente a palavra de Deus, como um recém-nascido deseja o leite materno. Homens que estavam acima da média, homens dos quais o mundo não era digno, porque não importavam com nada, desde que a sua vida fosse para louvor e glória do Senhor. Nós queremos ser homens bem-sucedidos nessa terra. Nós damos tudo para ser bem-sucedidos nessa terra. Nós damos o nosso dinheiro, nós damos o nosso tempo, nós damos até a nossa palavra quando não devia ser liberada para sermos bem-sucedidos e aceitos nessa terra. Mas será que nós faríamos o que esses heróis da fé faziam aqui para adorar a Deus através das suas vidas? Meus irmãos, hoje cedo nós falamos de Estevão, o primeiro mártir do Novo Testamento. Ele fazia o que era correto. Eles arranjaram testemunhas falsas e levaram ele perante o sinédrio. E ali deram oportunidade de defesa, e ele discorre todo o plano de salvação através da palavra de Deus. E no final do seu discurso ele diz: homens de dura serviço, incircuncisos de coração, vós resistis ao Espírito Santo, vós perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, não aceitaram a Cristo Jesus. Naquele momento diz que os homens que ali estavam rilharam os dentes e ficaram enfurecidos com a palavra dele, levaram para fora e o apedrejaram. Diz a palavra que quando ele chega lá fora e olha para cima, ele vê o céu aberto e a glória de Deus e Cristo à sua destra. E ele, quando estava sendo apedrejado, ele diz na sua oração: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, que tipo de crente nós temos sido? Por que Deus permitiu que ele vislumbrasse a glória do Pai? Porque ele era um homem que resolveu no seu coração viver para a glória de Deus. Nós temos que fraudar muitas vezes, falando: a glória do Senhor está aqui. A gente arrepia, a gente bate palma, a gente faz isso para falar que a glória do Senhor está aqui, porque nós não temos a glória do Senhor aqui. Nós não temos a visão que Estevão teve. Nós não fomos arrebatados ao terceiro céu como Paulo foi. Porque a nossa vida com Cristo, ela não está da mesma maneira que estava de Estevão nem de Paulo. Essa é a dura realidade. O nosso viver em Cristo tem se tornado superficial, frágil. Entre os testemunhos que nós temos na palavra do Senhor, tem esse testemunho de Paulo, que está no capítulo 11 de 2 Coríntios, versículo 23. São ministros de Cristo? Eu ainda mais. Em trabalhos? Muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um.
Fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio, em nudez. Além dessas coisas exteriores, há que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Paulo apanhava, Paulo era traído pelos irmãos, Paulo levava ali dias no mar, na voragem do mar, mas Paulo ainda tinha um problema que ele enfrentava, é a sua dor pela igreja. Ele queria que a igreja andasse na palavra, na doutrina dos apóstolos, ele queria que a igreja estivesse no caminho correto de Cristo Jesus, e nós precisamos aprender, que se nós não tivermos esse padrão de vida, nós não teremos que suportar a oposição, porque nós estamos andando do jeito que o inimigo gosta. Então nós precisamos sim viver para a glória do Senhor, para que venham as provações sobre as nossas vidas, para que nós possamos declarar: se tudo der errado, o Senhor é a minha suficiência. Se tudo me for tirado, o Senhor é a minha alegria, e eu me deleito no Senhor. Sabe qual é a conclusão disso tudo que nós falamos? Olhe para Cristo, tire os olhos desse mundo, não espere melhoras desse mundo, espere em Cristo Jesus e faça a sua parte, que as pessoas olhem em você e sejam inspiradas, que as pessoas possam entender que a cruz de Cristo vai nos atrair. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Não é salvação por obras, por favor, não interpretem errado o texto. É que não é fácil ser cristão. A porta é estreita, o caminho é apertado. Caminhar por isso exige a morte do eu. Caminhar dessa maneira exige negar a mim mesmo. Caminhar dessa maneira exige olhar somente para Cristo Jesus. Oh, meus irmãos, quem realmente é salvo em Cristo Jesus vai ser incansável na caminhada da fé. Quem realmente é salvo em Cristo Jesus será incansável na caminhada da fé. Por isso o Senhor diz: somente os perseverantes entrarão no reino dos céus. Porque aqueles que são atraídos pela cruz de Cristo, certamente perseverarão em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Que você possa realmente entender o cuidado, o amor e o privilégio de Cristo Jesus. Não pense em mais nada, a não ser na cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a única solução para mim e para você. É a única solução para essa pessoa que você ama, e talvez você entrou aqui hoje preocupado com ela, com a salvação dela. A cruz de Cristo é a única solução para essa vida. Nós vamos cantar um último cântico, vamos nos despedir, vamos para uma semana, se Deus permitir, de um testemunho firme, convicto, com um olhar firme para Cristo Jesus. Nós vamos declarar que a cruz de Cristo é a nossa suficiência. Nós vamos declarar que só Jesus nos interessa. E por isso nós vamos viver de uma maneira diferente. Por isso as pessoas vão começar a notar em nós um novo desenrolar nas nossas vidas. Meu irmão, o melhor que nós temos aqui está em Cristo Jesus. Nada que esse mundo pode te dar vai te dar uma alegria mais do que 1, 2 ou 3 dias. Depois vai acabar. Mas Cristo Jesus, quando Ele domina um coração, quando Ele entra num coração, essa alegria é indescritível e ela não se acaba. E a consumação será na glória do Senhor. Que Deus abençoe. Eu te convido a ficar de pé.